Olá, boa tarde Itauá, boa tarde região dos Inhamuns, né? Boa tarde para os sertões de Crateús, boa tarde para o Ceará, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo, né? Nós, do Passando Geral Inhamuns, já estamos aqui para trazer o melhor informativo televisivo e da radiodifusão que entra na sua casa todos os dias, né? Nós temos uma parceria mais que de sucesso com a Trici FM 106,1. E hoje, né, nós vamos trazer um tema que é muito importante, que está muito em evidência e que todas nós, mulheres e homens também, né, Berg Brito? Todos nós precisamos ter conhecimento sobre assédio e importunação sexual. São crimes que vêm ocorrendo de forma corriqueira e que têm tirado o sossego e desrespeitado muita gente, né? Nós já estamos ao vivo, né, na sua telinha, no seu smartphone, através das nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube e no Facebook, você pesquisa Sinal Tauá, entra lá na nossa página e você começa a seguir. Depois você curte, comenta e compartilha. E também ativa aquele sininho que tem no canto direito do seu smartphone. Você ativa aquele sininho. Para quê, Sulani? Sempre que nós estivermos no ar, vai chegar uma notificação para você que o melhor televisivo do dia já está com toda a informação, né? E no Instagram você pesquisa @SinalTauá, entra na nossa página, começa a seguir, curte, comenta e compartilha com todos os seus amigos, todas as pessoas das suas redes sociais e espalha a informação mais verdadeira que passa diariamente na sua casa, através da Sinal Tauá e através da Trici FM 106,1. E a partir de agora, né, Berg, sem perder muito tempo, porque o assunto é precioso, o assunto está em evidência e precisa ser explicado para que todos conheçam e saibam o que é assédio, quais são as medidas que você precisa tomar, como é tipificado esse crime, como vai ser a lei em relação ao assediador e também nós vamos falar de importunação sexual. A partir de agora, eu, Sulani Rodrigues, Berg Brito, Juan Queiroz, Juninho Cedês, Miqueias Marques, não é Berg Brito? Miqueias Marques, aquele do Realidade? Na Realidade, né? Nosso amigo... Isso, nosso amigo Miqueias Marques e Eurico Rodrigues e também o nosso amigo Raimundo, né, que está ali nos Paranauê da Trici FM 106,1. A partir de agora, nós vamos ouvir a doutora Thaís, que fala sobre a diferença entre os crimes de assédio e importunação sexual. A doutora Thaís, traz a doutora Thaís aí na tela, Berg, para falar com a gente, essa morena linda, de sorriso leve, né? Parece uma criança, mas já tem 5 anos, né, doutora? 5 anos de formada pela Faculdade Farias Brito, formada em Direito, competentíssima, desenrolada e mulher, né? Ninguém melhor para falar desse assunto. E a doutora Thaís, além de ser especialista em direito, né? E direito da mulher, da criança, do adolescente, porque quem é formado em direito tem que atuar em todas as áreas. Mas ela tem especialidade em direito previdenciário, não é isso, doutora? E... você acredita, Berg Brito, que eu conversei há pouco tempo? É porque esses brancos acontecem com quem teve Covid, né, doutora Thaís? Mas chega pra cá, doutora Thaís, vamos bater um papo sobre assédio e importunação sexual. E a senhora, mais do que ninguém, pode falar do seu excelente currículo e de todas as informações que nós vamos trazer para o nosso público que assiste a Sinal Tauá e nos escuta através da Trici FM 106,1. Boa tarde, fique à vontade, seja bem-vinda e dê aquela aula de direito para deixar todos nós
bem informados de como nos prevenir, nos precaver e cobrar os nossos direitos. Boa tarde, Sulani. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Tauá. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o assédio e importunação sexual. Vou falar para vocês um pouquinho hoje a diferença entre o assédio e a importunação sexual, onde o assédio sexual ele vai diferir da importunação pelo fato do assédio ter que existir uma hierarquia, ou seja, o assédio sexual ele pode existir numa relação de trabalho, né, entre o empregado e o empregador, né, o patrão e o empregado. E a importunação sexual, ele é aquele ato que é praticado sem o seu consentimento, sem a sua vontade. É quando alguém pratica contra você um ato libidinoso, né, o toque, o beijo, o encostar, sem você ter dado seu consentimento. Hoje a lei, ela condena a pessoa de 1 a 5 anos, tá? De prisão. E ela pode ser aumentada, essa pena, em caso de violência ou ameaça, certo? E também existem os casos em que o abusador, né, que foi condenado, ele pode pagar uma indenização à vítima, certo? Sulani, também é muito importante falar que existe a importunação sexual via internet, que muita gente não sabe. As pessoas acham que a importunação sexual ela é apenas pessoalmente, no toque. Mas se você está em um grupo de WhatsApp ou recebe no seu WhatsApp uma mensagem mais maliciosa, uma foto, um nude que você não autorizou, que você não deu consentimento, isso pode caracterizar, sim, importunação sexual. Então, é sempre bom deixar isso alerta, né? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Doutora, que informação interessante, né? Eu trabalho com comunicação, eu vivencio tudo que a internet traz de bom e de ruim, né? Porque a senhora sabe que a internet é muito ampla nesse sentido. Você recebe uma enxurrada de informações, mas eu não tinha conhecimento de que, por exemplo, a pessoa pega, manda um nudes para mim, sem minha autorização, e se eu me sentir importunada, ofendida ou sentir o desconforto, que isso caracteriza crime. É uma informação que eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam. Agora eu quero, doutora, a senhora já falou sobre a questão do assédio e a questão da punição. O assédio sexual, a senhora disse que primeiro tem que ter uma hierarquia, certo? Isso. Mas, pronto, tem que ter uma hierarquia. A pessoa tem que ser superior à outra que está acusando, né, de assédio. Mas, doutora, nós estamos falando especificamente de assédio sexual, mas existem também outros tipos de assédio nesse âmbito de trabalho, nesse âmbito de hierarquia. A senhora poderia, antes da gente partir mesmo para a importunação, para o crime, como se prevenir, como denunciar, a senhora poderia só dizer os tipos de assédio que pode acontecer nessa relação onde tem uma hierarquia? Pronto. No ambiente de trabalho pode existir, né, o assédio moral e o sexual. O assédio moral, aquela perseguição, né, por exemplo, uma perseguição do seu patrão, lhe passando metas abusivas, tendo atos que sejam vexatórios com você, uma brincadeira que você de mau gosto, que você não goste. Isso caracteriza como assédio moral. Hoje temos muitas ações trabalhistas também nesse âmbito em relação a danos morais ao empregado por conta de assédio moral. Doutora, nesse caso, pronto, tem essa questão do assédio. Existe uma punição se acontecer o inverso, um assédio de um funcionário que está abaixo da hierarquia, mas que são coisas que podem acontecer. Também há punição para isso. Tem na lei alguma coisa que dê também àquele que está acima na hierarquia esse direito de buscar também esse auxílio da justiça? Pronto. Sulani, existe a questão de você boicotar o trabalho, né? Como é que eu te explico? Você deixar de fazer o seu serviço de uma maneira correta, né, que seria a questão da inversão do assédio moral, né?
Você vai deixar de fazer o seu trabalho da forma correta, visando prejudicar o seu patrão, né? Ou então chantagear ele para conseguir uma promoção, um aumento de salário, certo? Isso pode acontecer da mesma forma. E da mesma forma pode ser solicitado, só pode ser requerido na justiça a questão do dano moral também. Certo, doutora. Agora nós vamos passar para aquilo que nós nos propusemos nessa tarde, né? Que é trazer a informação sobre o assédio sexual e a importunação sexual. Antes de entrar realmente de fato na importunação, porque recentemente a gente tem visto muitas matérias nesse sentido, isso acontece muito, por exemplo, aqui em Tauá nós não temos o transporte público, né? Mas, por exemplo, na capital, em Sobral, em Juazeiro do Norte, em outras cidades que utilizam, Caucaia, né? Que utilizam o transporte público, há uma incidência muito grande, né? Da importunação sexual e do assédio sexual no meio de transporte. Mas antes disso, o que era que eu queria saber sobre assédio sexual, em relação à questão. Para que a mulher possa provar, ela pode gravar, mesmo que a outra pessoa não veja, essa prova vai servir para ela gravar a pessoa importunando ela ou assediando ela sexualmente, nas mensagens de texto, nas redes sociais. Como funciona essa parte comprobatória do assédio e o que precisa ser apresentado perante a justiça para que caracterize o assédio e você não possa também passar como uma pessoa que está fazendo uma denunciação caluniosa, né? Porque às vezes a falta de prova deixa de punir o culpado. Como fazer, como juntar essas provas para que você não passe pelo dissabor de não ter o crime punido? Pronto, o mais importante, né? Ter provas. Se você conseguir, guarde evidências, né, do assédio, da violência. Fotos, vídeos, mensagem, o que você tiver, né? A pessoa me ligou, tá me ligando direto, me perturbando, bata um print das chamadas, mensagem no WhatsApp, prints, testemunhas, alguém que tenha visto, que tenha presenciado o que aconteceu, também é super importante, né? Porque quanto mais provas você tiver, mais vai ajudar na investigação da polícia e na sua proteção também. Certo. Agora nós vamos passar, doutora, e no caso do assédio, qual é mesmo a punição em comprovado, né, em comprovado ter ocorrido o assédio sexual, qual é a punição para o agressor, o tempo de reclusão, o que é que ele pode fazer, se pode recorrer, como fica essa situação depois de denunciado e comprovado o assédio sexual? Pronto, o assédio sexual, ele tem pena prevista de 1 a 2 anos, certo? Que aí pode ser aumentado no caso da vítima ser menor de 18 anos, certo? Assim, até o trânsito em julgado da decisão, o condenado ele pode recorrer, né? Pode recorrer até em liberdade, vai depender muito do juiz. Mas tem que realmente aguardar o trâmite processual e a punição. E, doutora, muito bem explicada essa parte de 1 a 2 anos de reclusão. O acusado, dependendo da tramitação do processo, ele pode responder esse processo em liberdade e que aí vai depender de juiz, porque cada cabeça é uma sentença, se ele fica indo prestar conta lá na delegacia, se ele não pode viajar, se ele não pode se ausentar. Tudo isso vem a partir de uma decisão judicial, não é isso? Isso, porque assim, ainda existe a possibilidade de ter as medidas protetivas, né? O acusado ele pode responder em liberdade, né, fazendo assinaturas mensais, ou então tendo privações de liberdade, como, por exemplo, que eu te digo assim, né, em casa, tendo restrições de horários, não frequentando os mesmos lugares que a vítima. Vai depender muito da condução do processo, da instrução processual, para a gente poder ver o nível da pena, a gravidade também.
caso, doutora, do assédio sexual que é feito e dessa importunação que é feito pelas redes sociais, que é feito através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Claro que quem é vítima não vai se desfazer de suas redes e do seu número. E como é que a justiça age nessa situação em relação ao agressor que está no aguardo do transitado e julgado desse processo? Qual é, assim, a medida protetiva? Porque quando é físico, tem aquela medida, aí você não pode chegar a 200 metros, né? Mas no âmbito virtual, como isso acontece e como tem sido o entendimento dos juízes brasileiros? Pronto, com a internet hoje, né, como mundo digital, a mesma situação, um pouco parecida, só que no âmbito digital. Não estar nas redes sociais, não ser amigos em redes sociais, não seguir em redes sociais, não acompanhar a vítima, realmente ter esse distanciamento tanto virtual como fisicamente, né? Já nesse campo virtual, doutor, o que fica mais complicado é porque hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é uma pessoa criar um fake para lhe atacar, para continuar lhe prejudicando, para continuar tirando a sua paz, te pressionando psicologicamente. Aí já nesse caso você não tem como provar que parte da mesma pessoa. São realmente situações muito complicadas e que cada dia que passa, cada vez mais com o avanço, né, da internet, nós temos que psicologicamente ter condições de lidar com tudo isso, né? Com a informação, com o assédio, com tudo. E quando achar que a coisa está saindo do controle, está indo além daquilo que nós podemos conter, é buscar a justiça e buscar uma solução, não é isso? Mas agora nós vamos falar de importunação. Essa semana, doutora, eu vi uma matéria que ela saiu até na Jovem Pan News, num programa noturno, e foi feita uma matéria muito ampla sobre mulheres que sofrem importunação sexual em metrô, em ônibus. Eles estavam falando de São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, né? E que elas ficam emocionalmente muito abaladas. Teve um caso de uma senhora que ela foi tão importunada e ela não percebeu. Quando ela foi descer, que ela passou a mão na calça, a pessoa tinha ejaculado na calça dela. E isso, ela entrou em pânico lá no momento e depois ela recebeu todas as orientações. Nesse caso, quando acontece esse tipo de importunação, que é mais severa, que é mais cruel, que é mais perversa, o que a vítima tem que fazer já depois disso ter acontecido, né? Porque dentro de um metrô lotado, 15 pessoas por metro quadrado, evitar a situação você não tem como. Se acontecer, sim, só punir. Nesse caso, o que é que ela tem que fazer e qual é a obrigação do Estado para com essa mulher, para ajudá-la a recompor a questão psicológica, os cuidados, e quais são os direitos que ela tem do Estado para que ela consiga se restabelecer de uma situação tão constrangedora? Sulani, infelizmente, ela saber quem seria o abusador numa situação dessa seria bem difícil, bem complicada, né? Caso tivessem câmeras, tivessem captado o ato naquele momento, ela conseguiria, solicitaria, fazer um BO e solicitaria imagens, mas infelizmente talvez não conseguissem. Hoje nós temos o Disque Denúncia, né, da proteção da mulher, que é o 180. E lá eles também têm aquela questão de ajuda psicológica, eles dão orientações às mulheres, né? Porque acho que além da importunação, além do assédio, também a violência em si contra a mulher, ela afeta a vida da mulher a longo prazo, né? Causa dano físico, psicológico, emocional, traz depressão, ansiedade, um estresse traumático, distúrbios, né, insônias, e aí podem até afetar a capacidade laboral da mulher. Então, uma das coisas que o Estado tem feito para proteção, né, para tentar cuidar, o Disque da Mulher, que é o 180, e eles ajudam bastante em questão de orientação, de ajuda psicológica, de informação, como fazer denúncia, como encaminhar a denúncia à autoridade competente, caso a mulher não tenha condições de procurar um advogado, de procurar
a uma delegacia, tenha medo, eles dão essa assistência, né, no Disque Denúncia Nacional de Mulher, da violência contra a mulher. Nesse caso que eu vi, foram vários relatos, né? Várias mulheres também fizeram um relato pós-trauma. Algumas ficam com problemas muito sérios ao ponto de comprometer as atividades laborais, de ter pânico de sair de casa, de ter que usar o mesmo transporte, né? Só que teve um caso lá, doutora, que foi interessante. Como é que a população pode ajudar, né? Essa senhora, ela não percebeu que estava sendo assediada, porque ela estava lá no metrô, todo mundo em pé, muita gente sentada e muita gente em pé. Só que um senhor que estava sentado perto dela percebeu e começou a filmar a ação. Ele filmou toda a ação. Quando ela percebeu, né, ele tinha filmado. Aí ele pegou e disponibilizou a prova para ela. A população pode se proteger, né, em situações como essa, de gravar, porque isso também serve como prova, não é isso? Serve. E você tendo essa filmagem, você tendo essa prova, você pode procurar a delegacia da mulher, caso na cidade tenha. Caso não tenha, você pode procurar o distrito policial, fazer um BO, entregar essas imagens e aí a polícia iria investigar. Investigar e punir o culpado, né? Mas, doutora, tem outra coisa assim, há poucos dias, nós trouxemos uma matéria aqui no programa Passando Geral em Inhamuns, que trouxe assim uma revolta muito grande para mim, como mulher, como cidadã, como ser humano, né? Uma senhora casada de um distrito aqui do nosso município, ela foi à delegacia, ela fez a denúncia que havia sido estuprada. E na hora da comprovação, ela tem todas as informações, tudo prova. Só que ela, como ela é casada, na noite anterior, ela havia tido relações com o marido e no dia seguinte ela foi estuprada por um motorista de transporte escolar. Olha o tamanho do absurdo. Aí ela vai para a delegacia, fez todo o procedimento, foi fazer o laudo. Quando chegou lá, ficou inconclusivo justamente por essa situação, né, do marido e do abusador. Aí teve que mandar esse laudo para fora. Moral da história: o acusado vai responder por portaria. Como fica a situação de uma mulher dessa, que ela não sofreu só a importunação, ela já havia sido importunada, mas de fato aconteceu o estupro mesmo. Existem muitos, por que eu falei nessa história? Eu quero saber da senhora, com a experiência que a senhora tem, se existem muitos casos de alguém que começou no assédio, depois foi para a importunação e no final chegou ao trágico, aquilo que ninguém quer, o estupro. Sulani, se você souber a diferença, né, entre a importunação e o estupro, assim, é muito pouco. A diferença é o quê? Que durante o estupro existe a violência, né? Existe aquela grave ameaça contra aquela pessoa, de forma fisicamente. Como na importunação pode ter uma violência, porque você pode querer coagir a pessoa a lhe corresponder, né, à sua importunação. Mas no estupro existe a violência física, a obrigatoriedade, né, aquela pressão em você. Então, para sair de uma importunação e chegar a um estupro é muito rápido, né? O abusador, ele não tem a noção do ato dele, porque para ele é uma coisa normal. Para ele é realmente uma pessoa doente, psicologicamente, né? Então, para sair da importunação para o estupro é muito rápido. O áudio está falhando. Pronto, agora voltou. É porque às vezes aí eu tenho aqui o Berg Brito, né, que é uma pessoa que me ajuda muito, é o babá da apresentadora, né, Berg Brito? É claro. É claro, né? Ele, quando está sem áudio, ele diz: apresentadora, senhora, por gentileza, levante, ligue o microfone. Aí eu ligo, né? Então, assim, diante disso que a senhora falou, é preciso realmente ficar atento em relação ao assédio, se é com frequência, né? A questão da importunação, que é com frequência, porque também pode chegar em situações mais graves, como estupro, que, como a senhora disse, a diferença é muito pouca. Porque o constrangimento, a condição psicológica, né, ela é afetada de qualquer forma. Porque quando uma mulher se sente desrespeitada, se sente invadida, aí vem tudo, vem a baixa estima, vem a vergonha,
tudo paira na cabeça de uma mulher que está sendo abusada por um covarde, canalha, que não entende o que é respeito. E é preciso que a gente fale sobre isso, que a gente discuta sobre isso e que a gente propague as formas de se prevenir e de punir essas pessoas. Então, assim, com a experiência que a senhora tem, com que a senhora já tem visto, normalmente qual é o perfil desse assediador e dessa pessoa que importuna e que muitas vezes tem essa prática altamente cruel contra mulheres, até contra homens, idosos e crianças, né? Porque isso não acontece só com mulheres, né? Com mulheres já adultas. Isso acontece com mulheres em todas as fases da vida. Com homens, a gente tem visto isso com idosos, né? Aconteceu recentemente, eu vi uma matéria, um idoso internado foi abusado por outro internado. Olha aí a situação. E aí, nesse caso, qual é, doutora, mais ou menos o perfil dos abusadores que praticam esse tipo de crime? Tem alguma coisa que possa identificar para que a gente já fique em alerta? Sulane, eu acho que a gente tem que prestar atenção, né, na conduta daquelas pessoas que estejam próximas, a questão numa festa, aquela questão do beijo roubado, da puxada no cabelo, se está numa festa, até dizem, né, que as pessoas, os abusadores são pessoas próximas de você, da sua família. Então, prestar atenção, ter o cuidado, né, a forma que aquela pessoa trata você, o tocar, o querer encostar em você, o passar a mão em você, numa criança, numa pessoa idosa, né? Sempre ficar bem atenta à forma, a conversa, se a pessoa está levando a sua conversa para um lado mais malicioso, com uma segunda intenção, você sempre dá aquela limitação, sempre, né, ser bem claro, deixar bem ciente, porque as pessoas que são os abusadores, eles geralmente não demonstram, né? Você às vezes nem sabe aquela pessoa, ela praticar atos libidinosos, você nem imagina que ela faz isso, você não imagina que ela importuna a pessoa sexualmente, que ela tem aquele desejo sexual. Então, para você dizer, ele é um abusador, é muito difícil, porque até às vezes a mulher casada, ela sofre um tipo de violência e não sabe dentro de casa, que é a psicológica, por exemplo, né? Então, o abusador, ele pode ser tanto o sexual como o emocional. Então, é prestar realmente atenção nos detalhes e nos sinais que ele vai dar. E assim, doutora, além de prestar atenção nesses detalhes, né, a gente, nós enquanto mulheres, eu vou falar agora de mim, vou defender, né, a mim e as minhas irmãs mulheres por todo o Tauá, por todo o Ceará, por todo o Brasil, né? A gente, além de ficar atento a esses detalhes, nós precisamos entender que ao primeiro sinal de abuso, a gente precisa dar um basta. Por quê? Porque se começou ali, essa história nunca termina bem. Essa história termina com uma mulher sofrida, com uma mulher com seu psicológico destruído e, olhe lá, muitas vezes assassinada por alguém que foi um abusador, né, a vida inteira. Então, são cuidados que nós temos que ter, né? Às vezes o assédio, ele acontece no ambiente de trabalho, é mais difícil, só que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu fui assediado, mas eu preciso do trabalho. Eu preciso trabalhar. E muitas vezes não tem como resolver a situação de uma forma que não perca o emprego. Porque se ela chegar para o abusador e dizer, isso é crime, eu vou lhe punir, e aí aquela história ele bota para fora. E aí, o que é que vai fazer? Né? São coisas assim, realmente, que o que a gente precisa é esclarecer as pessoas, falar dos seus direitos, falar das suas atitudes, o que é que ela tem que observar e como proceder. No caso da importunação, hoje ela é mais comum até no meio da rua, né? A gente é mais importunado em estádio de futebol, em transporte público, em festas, né? Em bares, essas coisas. A importunação tem acontecido muito nisso. E o assédio também. Aí quando desce já para coisas mais graves, que a linha é muito tênue, né? Aí já são de pessoas mais próximas, como a senhora mesmo disse. Normalmente o abusador
ele é muito ou ele é da sua família, ou ele é muito próximo a você. Ele goza da sua intimidade e da sua liberdade. Mas, doutora, essa semana eu acho que a senhora tomou conhecimento de um caso que aconteceu na Câmara dos Deputados, envolvendo uma deputada e um deputado, né, um homem e uma mulher. Estavam lá na discussão, no calor da discussão, me respeite para um lado, me respeite para o outro, e a deputada aqui parada, estátua, discutindo com a outra. O deputado chegou por trás dela, encostou, as imagens são claras, né? Ele encostou e balbuciou algumas palavras no ouvido dela. Isso no bom direito, naquilo que a legalidade diz, que a lei diz. Foi assédio sexual ou só moral, foi importunação. Na visão jurídica, o que houve naquela cena da encostada por trás, no cheiro do cabelo e no balbuciar das palavras? Sulani, eu entendo como uma importunação sexual, né? Ele se aproveitou daquele momento, né? Eu não sei, eu não tive conhecimento do que ele chegou a falar para ela, mas ele se aproveitou daquele momento para tocar, encostar nela, sem a autorização dela. Então, ele teve o prazer dele naquele momento, da vontade dele, sem a autorização, sem o consentimento dela, aconteceu. Então, eu vejo como importunação sexual. Porque naquele caso, muita gente... Isso tem sido um debate em toda a imprensa, né? Em toda a imprensa nacional, né? Todos os tabloides brasileiros estão falando disso. Até porque naquele momento ele tinha o poder de decisão. Eu sei que são mais de 500 deputados na Câmara Federal, tem todo aquele tumulto, mas se ele queria fazer uma pergunta, ele tinha a opção de fazer a volta e olhar para ela, visualizar, perguntar, repreender, reclamar, botar o dedo na cara, porque lá a negrada bota o dedo na cara dos outros bem facinho, né? Lá são ligeiros. Mas nesse caso não. Ele preferiu encostar nela. Ele encostou, o corpo está encostado. Ele cheira o cabelo praticamente. Ele bota o cabelo aqui, o nariz no cabelo dela e fala, né? A imprensa diz que ele disse que respeite a deputada Lidice da Mata, que tem 40 anos de Congresso. Segundo a imprensa, essa foi a fala. Mas o fato é que o grande debate hoje é se foi ou não assédio sexual, se foi ou não uma importunação. Mas isso é bom para nós mulheres, para que a gente fique atenta. Por quê? O que foi que a deputada falou? A deputada disse, embora eu seja deputada e ele também, eu nunca dei um bom dia a ele, eu nunca cumprimentei e eu nunca dei a ele a liberdade de chegar tão próximo de mim, que eu acho que o segredo está aí, como a senhora disse. O bom direito diz que você só pode me tocar se eu te der a permissão. Então, se ele fez, ele arque com as consequências. E, doutora, eu quero agradecer a senhora pelas informações, pela disponibilidade, dizer que eu fico muito grata com o conteúdo que a senhora trouxe para a gente, como ficar em alerta, como fazer a denúncia, né? É 180, não é isso o telefone? 180. Caso você não queira fazer a ligação, você pode ir até na delegacia, fazer o BO, Delegacia da Mulher. E o mais importante, não se calar, né? Denunciar mesmo. Se tiver como guardar provas, guarde provas. Mesmo sendo muito difícil falar, ter medo de ser desacreditada, fale, conte para alguém e não deixe que isso passe, né? Porque quanto mais ficar impune, mais vai acontecer e mais vai se repetir. E além de muito se repetir, pode se repetir com quem já vivenciou, e a denúncia, a exposição, o falar, o gritar, o pedir por socorro pode evitar que outras pessoas vivenciem essa situação que é tão vexatória, que incomoda tanto, que dói tanto, né? Porque dói nós como mulheres e que pode até trazer um comprometimento psicológico para o resto da vida, né, doutora? Porque psicológico é coisa que é um terreno que ninguém conhece. Aquilo que às vezes não me afeta tanto pode tirar
você do prumo da sua vida e do rumo de tudo que você tem feito. E isso é o que tem acontecido. Mas, como eu estava dizendo, eu quero agradecê-la pela sua disponibilidade em trazer aqui para os nossos telespectadores da Sinal Tauá, ouvintes da Trici FM 106,1 e deixar o espaço aberto para suas considerações finais e para o seu conselho, para todos nós como cidadãos, como mulher, como advogada, como uma operadora do bom direito, né? O que é que a senhora orienta para que a gente fique sempre em alerta? Então, quero deixar aqui o espaço aberto para que a senhora faça isso e nos dê, né, o seu posicionamento e aquela dica legal para fechar com chave de ouro de como reconhecer, de como ter pulso para punir um abusador. Obrigada, Sulani, eu que agradeço. Vou reforçar a questão da denúncia. Vocês podem ligar para a Central de Atendimento à Mulher, que é o 180. Se tiver uma situação de perigo, né, imediato, ligue para o 190 também, denuncie, não se cale. Qualquer situação que você se sentir incomodada, algo que esteja lhe constrangendo, lhe incomodando, lhe importunando de forma sexual, moral, denuncie, procure ajuda. E preste atenção nos atos da pessoa, no comportamento diário da pessoa com você e nas conversas, tá certo? Sempre denunciar, não se calar, porque é muito importante. Tá aí, para você que está em casa nos acompanhando através da Sinal Tauá e da Trici FM 106,1, nós conversamos agora com a doutora Thaís Mota, que é advogada, especialista em direito previdenciário, em direito do trabalho, e veio conversar um pouco conosco sobre assédio sexual e importunação. Aquilo que você precisa saber para você ter o conhecimento de como buscar ajuda, denunciar e pedir a punição para o abusador. O fato é que você precisa falar. Houve assédio sexual, tem importunação sexual, precisa denunciar, porque ninguém é obrigado a viver esse tipo de situação. Todos nós merecemos respeito. E lugar de criminoso, abusador, assediador e daquele que gosta de importunar sexualmente é atrás das grades e respondendo no rigor da lei. Mais uma vez, quero agradecer à doutora Thaís. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? E agora nós chegamos ao finalzinho. Hoje tem Pastor Pereira, Berg? Nós chegamos, hoje não tem Pastor Pereira, mas nós chegamos ao final do seu Passando Geral Inhamuns. Queremos agradecer a você que está em casa, no trabalho, na rua, se deslocando de uma cidade para outra e você que tem o prazer de nos dar o prazer da sua companhia, né? Queremos agradecer todos vocês pela confiança e pela credibilidade e dizer que nós estamos aqui para fazer o melhor para você. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.